Oi, crianças, vamos lá, tá? Crianças, é o seguinte, hoje a gente não vai ver português nem matemática, tá? A gente vai ver história e geografia hoje, tá bem? Aí semana que vem eu vou botando devagarzinho, tá? Pra também a gente não acabar os assuntos logo de uma vez, tá certo? Aí também não dar um bug na cabeça de vocês, então vamos devagarzinho. A gente vai agora, tá? Para os meios de transporte, tá? Deixa eu aqui escrever aqui. Peraí. Os meios de transporte, tá? Vamos começar primeiro por aqui, tá? Que página eu vou encontrar isso, galerinha? Eu vou encontrar isso nas páginas 320 e 321, tá bem? Vamos começar, tá? Vamos aqui, ó. Primeiro, tá? A gente vai para essa página aqui, vocês já vão ver logo, ó, para quem abriu, vocês já vão ver logo essa página de cá, tá? Com meios de transporte modernos, tá? Mas nem sempre foi assim, tá? A história, ela começa, tá certo? Com meios de transporte antigos, né? Não como esse que tá aparecendo aqui, ó, carro, né? A bicicleta. Então, primeiro, vamos explicar aqui o que quer dizer meio de transporte, tá? Então, o meio de transporte é o quê? São instrumentos, né? São aparelhos, vamos dizer assim. São meios que você utiliza, tá? Para transportar, né, uma pessoa de um lugar para outro. É isso? Então, quando você tá levando, né, tá saindo daqui para ir para um outro lugar, você tem que usar um transporte, um meio, tá? Então, vê bem, antigamente as pessoas, elas se locomoviam de que maneira? De carroça, né? Que a carroça era como se fosse o carro agora, né? Então, antigamente, para falar a verdade, bem nos primeiros tempos mesmo, só se utilizava o quê? O cavalo, né? Então, o cavalo, nos primeiros tempos mesmo, só levava quem? O homem, né? A mulher, ela não montava a cavalo. Depois, né, com um certo tempo, foi que a mulher começou a utilizar o cavalo, mas aí era só ela que podia andar, porque os vestidos eram muito grandes. E mesmo assim, ela não montava o cavalo, né, feito o homem, né, com a perna de um lado e a perna do outro. Então, ela montava de ladinho, tá certo? Então, o cavalo era preparado somente para a mulher. Então, existia o cavalo da mulher e existia o cavalo do homem, né? Para levar, por exemplo, a mulher tinha filho, então para transportar, né, ela, a mãe, o marido, os filhos, veio a carroça, né, que já dava para carregar umas 5 pessoas, umas 6 pessoas, vamos dizer assim, tá? Com o tempo isso foi mudando, tá? Aí um outro meio de transporte que foi se utilizando também, tá? Principalmente para as pessoas que moravam em mata, né, distante e próximos de rio, foi a canoa, né? Então a canoa, ela levava o quê? Inicialmente 2 pessoas, depois também foi aumentando, né? Foi levando 4 pessoas, né? E aí as embarcações, elas foram ficando maior à medida, tá, do passar do tempo, né? Hoje a gente já utiliza meios de transporte mais modernos, como por exemplo o carro, a moto, né? A bicicleta, não é isso? Né? Antigamente não existia esse tipo de transporte, tá certo? Então, a gente já utiliza mais transportes mais modernos e mais rápidos, porque imagina direitinho, você viajar, tá certo? Para um lugar no lombo do cavalo, devia ser a treva, você devia chegar todo entrevado no canto, tá certo? Fora que não dava para carregar muita coisa, fora que o sol queimava você, fora que se chovesse, tá certo? Você também tinha que levar chuva, tá? Então, dentro de um carro, né, você já vai mais confortável, né? Então, principalmente um carro bom, chique de doer, né? Aí você já vai mais confortável, né? Aí a gente tem também, presta atenção, tá? Em relação a meios de transporte, sendo ele confortável ou não, a gente pode dividir os meios de transporte de 3 maneiras. Presta atenção, tá? Os meios de transporte, eles podem ser terrestres, tá certo? Eles podem ser aquáticos e eles também podem ser aéreos,
tá ok? É praticamente do mesmo jeitinho que as plantas. Vocês estão lembrados que Tia falou também disso aqui nas plantas, né? As plantas, elas podem ser terrestres, aquáticas ou aéreas, né? Os animais, eles também podem ser desse mesmo jeito. Os transportes da mesma forma, tá? Os terrestres são aqueles que andam, tá, em estradas, né? Estradas, rodovias, né? Vamos dizer ruas, né? Porque ruas é diferente de estradas, né? E de rodovias, né? As ruas, elas são mais estreitinhas, né? As avenidas, elas são o quê? Elas são mais largas, não é isso? Né? E as estradas, elas são, né, mais longas, vamos dizer, liga um lugar, né, um estado a outro estado, vamos dizer assim, tá bem? Então, os terrestres, eles andam por onde? Pelas ruas, tá certo? Pelas avenidas, não é isso? Já os aquáticos, eles vão andar onde? No oceano, tá? Ele vai andar no mar, ele vai andar em rio, ele vai andar em lago, tá bem? Então, ele anda em água, tá? Ele é utilizado na água. E os aéreos, eles são utilizados aonde? Ora, no ar, tá? No céu, ok? Aí vem bem. A gente tem, vamos para exemplo, tá na cabecinha de vocês. Já que Tia já falou isso tudo, se eu perguntar um transporte terrestre, você vai me dizer o quê? O carro, Tia. A bicicleta, né? Você vai me dizer mais o quê? Vamos pensar. O ônibus, não é isso? O trem. Vamos falar mais aí. Deixa eu ver mais o quê? A moto, Tia, né? Tudo certo. Se for no aquático, tá bem? Se for um tipo de transporte aquático, você vai me dizer o quê? Tia falou quase isso, a canoa, tá? Você vai ter também os navios, né? Uma coisa agora que é chique de doer, o tal do cruzeiro, né? Cruzeiro são aqueles barcos bem grandões. Você pode até depois pedir pra mamãe, mostra aí no celular o que é um cruzeiro, né? Aí você vai ter que ficar até com vontade de viajar, né? No cruzeiro chique desse aí, tá? E outra coisa também são as chamadas barcas, né? Que Tia vai mostrar pra vocês já o que é uma barca, tá? Vê bem, a gente tem nos aéreos, transporte aéreo, você vai ter balão, tá? Você tem balão, você tem helicóptero e você tem avião, ok? Então, bora lá. Vê só, falando de transportes, tá? E os tipos de transportes que eles podem ser o quê? Terrestres, aquáticos e aéreos, né? E falando de meios de transporte, que o que são meios de transporte? São os meios utilizados para levar uma pessoa de um lugar para outro, tá certo? Esse lugar pode ser de longa distância ou de curta distância, tá? Pode viajar de um estado para outro, de uma cidade para outra, ou você pode sair daqui para farmácia, para padaria para comprar remédio, tá certo? É um meio de transporte. Esses meios de transporte, eles também podem ser, prestem bem atenção, tá? Nesses três tipos aqui vão aparecer o meio de transporte chamado coletivo, tá? Coletivos. O que são esses meios de transporte coletivos? São aqueles que carregam o maior número de pessoas possíveis, tá? Por exemplo, vê, no terrestre, tá? Eu tenho o ônibus, tá certo? Eu tenho o trem e eu tenho o metrô, tá? Se eu for comparar, tá certo? A um carro, tá? O carro ele carrega o quê? 5 pessoas no máximo. Tá? Tem carro até chique mais hoje, né? Que já carrega 7 pessoas. Mas aí ele só carrega no máximo 7 pessoas. Feito uma Kombi que carrega no máximo 12 pessoas. Olha a diferença, tá certo? Do ônibus, que carrega 50 pessoas, tá? Do trem, que carrega 150 pessoas, tá certo? Metrô, que carrega 200 pessoas por dia, tá? Então, vê, essa diferença é o que determina. Eles são coletivos porque eles carregam muitas pessoas ao mesmo tempo. Diferente do carro, diferente da moto, diferente da bicicleta. Deu para entender direitinho? Diferente do cavalo, tá? Já, né, no meio de transporte aquático, qual seria esse meio de transporte? Tá certo? Seria esse daqui, ó. O que tá aparecendo... Tá? O que está aparecendo nesta imagem aqui, na página 321, que é a balsa,
tá? Que muita gente também chama de barca, né? Então a balsa, ela, você pode até ver aí, ó, que ela é uma embarcação, ela parece um navio, só que ela não tem a parte de cima, né? Os carros, eles entram nessa balsa, tá? Eles ficam aqui e aí serve para atravessar para um outro lado. Isso é muito comum de acontecer em ilha, né? Às vezes ilha que não tem ponte, tá? Então faz a travessia, né, para encurtar também, né? A gente tem aqui em Maria Farinha, né, a pessoa que quer ir para o outro lado de Maria Farinha, ao invés de atravessar, né, a pista todinha para pegar a ponte de Itamaracá, vai por aqui, porque é mais rápido. Aí tem que pegar a balsa, tá? A balsa é coletivo, por quê? Porque ele não carrega somente um carro, tá? Ela pode carregar 10, dependendo do tamanho dela, tá? Carrega 10 carros. E em cada carro vai o quê? 5 pessoas, tá? Por isso que é considerado coletivo. No transporte aéreo, qual seria o meio de transporte coletivo? O avião, tá? O helicóptero, ele carrega no máximo 5 pessoas, tá certo? Se for um helicóptero das forças militares, aí ele vai carregar mais. Mas assim, não chega a um avião que carrega 100 e poucas pessoas, tá? Então o avião seria o meio de transporte coletivo. O balão, ele não é, né? Porque o balão também carrega pouquíssimas pessoas. Tá certo até aí? Então, em relação a esse assunto aqui, a gente vai ficando hoje assim, tá? Não vou falar muita coisa a respeito desse assunto, não. Aí a gente vai passar agora, galerinha, para a página 359. Deixa eu botar aqui, tá? Para vocês não se perderem. Página 359 e a página 360, tá? Deixa eu botar aqui páginas, tá bem? Páginas. Então vamos lá. Crianças, é o seguinte, ó. A gente vai agora, tá? Para essas páginas aqui. A primeira, lá na página 359, você vai ver falando de um documento, tá? Esse documento aqui, ó. Vocês têm esse documento em casa, tá? Pode até pedir pra mamãe. Hoje tá diferente, hoje não tá mais essa corzinha aqui verdinha, não, tá? Já vem mais diferente. Esse documento aqui a gente chama, sabe de quê? De certidão de nascimento, né? Esse documento, galerinha, é o documento, tá? Que você vai ter a partir do primeiro dia da sua vida, tá? Então, o primeiro dia de vida, você praticamente já começa a ter esse documento que começa a contar a sua história pessoal, tá? Por que começa a contar a sua história pessoal? Porque dentro desse documento vai aparecer, tá? A data do seu nascimento, né, o dia que você nasceu, né, vai aparecer o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome de vovô, o nome de vovó, tá certo? Dos avós, tanto de mãe, tanto de pai, tá? O lugar onde você nasceu, tá? A hora que você nasceu, então tá tudo contido aqui, tá certo? Neste documento de certidão de nascimento. Um outro documento que você vai precisar enquanto pequenininho, tá? É um documento chamado carteira de vacinação. Tá? Ele vai estar contendo toda a sua vida, tá? De saúde, né? Ali contém todos os registros das vacinas que você está tomando, tá bem? Até 10, 12 anos, 14 anos por aí, tá bem? Então, quando você, tá? Todos esses documentos, eles são individuais, tanto a certidão de nascimento quanto a carteira de vacinação é individual. O que é que eu quero dizer? Cada um tem o seu. Tá? Se você for pegar a certidão de nascimento, né, da sua mãe, ela vai ser diferente da certidão de nascimento do seu pai. A sua é diferente do seu irmão, da sua irmã, tá? Cada um possui um documento diferenciado, tá? A carteira de vacinação também é do mesmo jeito, né? Por quê? Porque ali vai estar dizendo, fulaninho tomou a vacina, fulaninho não tomou, tá? Então é individual, cada um tem o seu. Um outro documento também importante, tá? Durante a vida, mas isso aí é quando você já tá um pouquinho maior, tá? É a carteira, tá certo? De identidade, tá certo? A carteira de identidade, tá bem? Ó, tá bem? É essa de cá, tá? Essa daqui já é quando você já tá maiorzinho, tá bem? E que para poder tirar a carteira de identidade, que é desta forma aí, tá? Até hoje ela não mudou, você vai precisar
de ter como base aquela certidão de nascimento lá. Então é por isso que a certidão de nascimento ela é importante. Porque a partir da certidão de nascimento você vai fazer outros, tá certo? Outros documentos, como a carteira de identidade. A carteira de identidade, ela é um documento de identificação, tá? Ela vai mostrar, né, ela vai apresentar você para o mundo, tá bem? Dentro da carteira de identidade vai aparecer, vai aparecer um númerozinho, deixa eu ver aqui, tá? Esse númerozinho, ele normalmente ele aparece de vermelho. Você pode até ter a curiosidade de dizer assim, mamãe, me mostra a tua carteira de identidade aí. Aí você vai ver lá, tá? Esse número aqui, ele aparece diferenciado, ele vem numa coisinha diferente. Esse número, galera, ele, tá certo? Ele é chamado de RG, tá? O que quer dizer essa sigla? Registro, tá? Registro, o R vem, tá certo? De registro e o G vem de geral, registro geral. Então, é um númerozinho, tá? Que pertence a você e que determina que você, tá certo? É diferenciado de outras pessoas no mundo, ou seja, só você tem aquele número, tá? Então, quando você dá aquele númerozinho que a pessoa pede, você pode me dar seu RG, né? Que é o número da sua identidade, só você tem aquele número. Então, quando aparece aquele número, automaticamente botou lá no computador, já aparece seu nome. Tá bem? Então, ele serve para identificar. Às vezes nem precisa você dizer seu nome, tá? Você bota o nomezinho, o númerozinho lá, automaticamente já tá dizendo que é você, tá? Então, a gente fala hoje desses 3 documentos, né? A certidão de nascimento, que é o primeiro documento que você tem na sua vida, né? Que a partir dali começa a contar toda a sua historiazinha. Depois dele, tá? Você vai fazer o quê? A carteira de vacinação, que vai ser necessária para você manter a sua saúde, né? Ali tá dizendo todas as suas vacinas tomadas. E futuramente, né, quando você tiver maiorzinho, um pouquinho, né? A partir de hoje você já consegue tirar a identidade com 10 anos, mas depois você vai ter que mudar. Por quê? Porque com 10 anos você tem a imagem pequenininha, né? Com 20 anos você já tá maiorzinho, então tem que mudar a foto, no caso, né? A identidade já é para quando você tá maiorzinho, tá bem? E ela só pode ser feita baseado na certidão de nascimento sua que você tem, tá certo? Então, eu espero que vocês não tenham tido dúvida, né? E a gente fica aqui, né, por hoje. Um bom final de semana, cheiro no olho de vocês e até a próxima aula.